Quando você desenvolve uma síndrome do túnel do carpo pelo trabalho, a maior dificuldade é provar no processo que esse problema realmente está ligado ao trabalho. E um documento muito importante que pode te ajudar nisso é a CAT. Então, antes mesmo de continuar, eu já te adianto que você deve sim emitir a CAT em casos de síndrome do túnel do carpo pelo trabalho, principalmente se você precisar se afastar pelo INSS. Aqui nesse vídeo, eu vou tirar as principais dúvidas que você deve ter sobre a CAT, como por exemplo, sobre quem deve emitir, qual o prazo de abertura e qual o momento ideal para fazer isso. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Em primeiro lugar, CAT significa Comunicação de Acidente de Trabalho. Ela é um documento que serve para informar o INSS que um acidente de trabalho ou uma situação equiparada a acidente de trabalho aconteceu. Ela é um documento como esse que vai aparecer aqui na tela para você. A CAT é como se fosse uma declaração para o INSS. Uma declaração de que aconteceu um acidente de trabalho, de trajeto ou uma doença ocupacional. O responsável pela emissão da CAT é o empregador, ou seja, é a empresa em que você trabalha. Quando você desenvolve uma síndrome do túnel do carpo devido ao seu trabalho, a empresa tem a obrigação de abrir a CAT, e a lei estabelece um prazo para isso. O artigo 22 da Lei 8.213 diz que a empresa tem um dia útil para abrir a CAT. Esse prazo vai começar a contar do dia em que você foi diagnosticado com síndrome do túnel do carpo, ou então do dia em que essa síndrome do túnel do carpo te deixar sem condições de trabalhar. Vai ser o que vier primeiro. E aí, beleza. A lei diz que a empresa tem que abrir a CAT, mas a gente sabe que isso quase nunca acontece. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que a lei prevê uma multa nesses casos. Essa multa vai de um salário até R$ 7.786,02 em 2024. Esse é um valor que é atualizado todo ano, então tem que ir acompanhando. Certo, mas eu me prejudico se a empresa não abrir a CAT? Antes de responder a isso, a gente precisa entender aqui quais são os benefícios de ter a CAT. O principal motivo para você requerer a CAT é que ela aumenta as suas chances de conseguir o benefício acidentário quando se afastar pelo INSS. E aí presta bem atenção aqui. Sempre que você está doente e essa doença te deixa de atestado por mais de 15 dias, você vai precisar se afastar pelo INSS. Lá no INSS tem dois tipos de benefícios que você pode receber nesses casos. Um benefício comum e outro acidentário. O comum é pago para doenças que não estão ligadas ao trabalho, enquanto que o acidentário para aquelas doenças diretamente ligadas ao trabalho. Quando você tem uma CAT emitida pela empresa, tem mais chances de você receber esse benefício acidentário. E quando você se afasta pelo INSS e recebe esse benefício acidentário, ao retornar, você tem direito à estabilidade. Então, a CAT aumenta muito as suas chances de ter direito à estabilidade. Mas assim, nada é absoluto, tá? Pode ser que você tenha a CAT e não consiga o benefício acidentário, assim como pode acontecer de você não ter a CAT e mesmo assim conseguir o benefício acidentário. Por isso, você precisa ser muito estratégico e só ir atrás da CAT no momento ideal. Tá. Lembra que eu falei que para emitir a CAT o prazo é de um dia? Dependendo do seu caso, eu não recomendo que você cobre da empresa a emissão da CAT nesse prazo. Vamos entender aqui com calma. Na justiça não existe nenhuma prova absoluta. Não existe aí uma prova que se você tiver, com certeza vai ganhar o processo. Na verdade, o que você precisa é ter um conjunto de provas, porque o juiz vai analisar tudo e não apenas uma prova isolada. Então, além da CAT, é importante que você tenha outros documentos médicos, provas do que te levou à síndrome do túnel do carpo, ou seja, provas das coisas que te levaram a adoecer ali naquele lugar. Só que quando você pedir a CAT para a empresa, ela vai se armar. Ela vai tentar dificultar ainda mais a tua vida. Por isso, você só tem que ir atrás de exigir que a empresa abra a CAT quando você já tiver uma documentação médica forte e provas do que foi que te levou a adoecer. Eu, inclusive, só recomendo que você exija mesmo a CAT quando precisar se afastar pelo INSS. E presta bem atenção nisso que eu tô falando, porque isso é muito importante e poucos advogados falam sobre isso. E o que é que eu recomendo que você faça? Primeiro, quando tiver uma prova bem robusta, você vai mandar mensagem para a empresa pedindo a cópia da CAT. Faça isso por algum meio que deixe registros, como e-mail ou então WhatsApp. Você não vai pedir para a empresa abrir a CAT, porque teoricamente ela já deveria ter aberto, certo? Você só vai pedir a cópia da CAT. Esse é o pulo do gato.
A maioria das empresas vai dizer que você não tem direito, que a sua doença não está ligada ao trabalho ou algo do gênero. E o que você precisa fazer é guardar cópia dessa troca de mensagens. Fazendo isso, você vai ter provas de que a empresa se recusou a emitir a CAT. Em seguida, o que você precisa fazer é pesquisar no Google pelo Sereste. Sereste significa Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e ele é um órgão do governo que pode te ajudar com o seu caso. Lá, eles podem te atender e analisar se a sua síndrome do túnel do carpo realmente pode estar ligada ao seu trabalho. Se eles constatarem que sim, que a sua síndrome do túnel do carpo foi causada ou agravada pelo trabalho, eles poderão abrir a CAT para você. Apesar de a CAT emitida pelo Sereste não ter um peso aí tão forte quanto aquela CAT emitida pela empresa, ela ainda vai te ajudar no futuro. Outras opções além do Sereste é que você solicite ao sindicato ou que você mesmo emita. E eu só recomendo que você emita em última hipótese, porque a CAT emitida por você não vai ter muito efeito, tá bom? Outra coisa importante para quando você precisar se afastar pelo INSS é que você mesmo solicite o seu afastamento. Isso porque na hora de pedir o benefício, tem uma opção que você precisa marcar para dizer que o afastamento é por acidente de trabalho. E eu já vi muitos casos de pessoas que perdem o benefício acidentário por esse detalhe. Então toma aí muito cuidado, tá? E olha, só por essas dicas que eu já dei até agora, eu acho que eu mereço que você curta esse vídeo. Mas sem brincadeira, presta bem atenção aqui. Tudo que eu falei é para quando você realmente tem uma síndrome do túnel do carpo e essa síndrome do túnel do carpo foi causada ou agravada pelo seu trabalho. Se você só acha que tem uma síndrome do túnel do carpo, se você não tem um diagnóstico formal por um médico ortopedista, você não tem que ter uma CAT. O que você precisa fazer é procurar ajuda médica para ter um diagnóstico, fazer o seu tratamento direitinho e só depois pensar em CAT. Da mesma forma, a CAT não vai ser emitida, ela não tem que ser emitida se a sua síndrome do túnel do carpo não está ligada ao seu trabalho. Se foi uma síndrome do túnel do carpo que você desenvolveu porque pratica algum esporte ou outra atividade que envolve esse esforço repetitivo, problemas aí que não são relacionados ao trabalho, nesse caso, a síndrome do túnel do carpo é considerada como uma doença comum e aí a CAT não deve ser emitida. E para você entender direitinho se realmente a gente está falando de uma síndrome do túnel do carpo que pode ser considerada como uma doença do trabalho, eu recomendo que você confira esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.